Olá a todos. Então hoje vamos falar sobre Jesus, Yeshua, ou Yeshu. A versão cristã, né, que o próprio nome diz já, cristão, cristianismo, ele conta uma história sobre um Jesus que foi crucificado, que nasceu de uma virgem. Na verdade, é o Filho de Deus. Mas existem outras versões dessa história. Hoje eu vou contar um pouco da versão judaica de Jesus, o Yeshua, ou Yeshu. No Talmud, nós vamos encontrar várias passagens que relatam a passagem, a vivência de pessoas que se chamavam Yeshu. E para saber qual Yeshu o Talmud ele está falando, é necessário encontrar certas teias de diálogos que vão justamente posicionar de uma forma precisa a ascendência do Yeshu cristão. Então tem uma passagem no Talmud que fala, existe um diálogo entre os rabinos que fala justamente sobre o filho da cabeleireira. É assim que era Miriam, assim que ela era chamada, cabeleireira. Então eles vão discutindo, eles vão comentando, eles começam o diálogo. Não sei o que, eles falam sobre uma outra questão, eles estão falando sobre uma outra questão, e surge a conversa de mas então você está falando do Yeshu, o filho da cabeleireira. Sim, o filho de Miriam, a cabeleireira, aquela que cometia adultério. Ou seja, Miriam, na versão judaica, Miriam, ela era uma judia que tinha um caso, um soldado romano, Pandera, assim eles chamavam. E dessa forma que vamos encontrar mais tarde, esses diálogos no Talmud, vamos encontrar os relatos que vão dizer o Yeshua ben Pandera, ou seja, Yeshua filho de Pandera, filho de soldado romano. Isso nos leva ao quê? Que Yeshua, ele era na verdade um bastardo. Em hebraico é mamzer. Era filho ilegítimo. Ou seja, não sabia com exatidão quem era o pai. Essa é a versão judaica. Agora peguemos a versão cristã. Yeshua, ele era filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele não tem pai. Então, consequentemente, ele é um bastardo também. Porque só se Deus ele se tornou Zeus e copulou com Maria, com Miriam, se não, então ele é um bastardo também. Nas duas versões, Yeshua, ele é um bastardo. O status de bastardo na tradição judaica da época, hoje em dia não, mas na época, era que você era proibido de se casar com uma outra judia. Você não podia, porque você era filho de pai incerto, ou pai não judeu. Você era safek, você era uma dúvida nesse sentido. Sendo assim, a gente pega a versão judaica, que diz Yeshua, o Yeshu, Yeshu era o nome utilizado para vários possíveis messias.
ele era um bastardo, filho de pai incerto. Pega a versão cristã, Yeshua, ele era filho de Deus, surgiu, foi inseminado. A gente sabe pela tradição cristã que Miriam, Maria, ela tinha apenas 13 anos quando fora violada por Deus. Essa é a concepção que a gente vai começar a entender, a começar a adentrar. Miriam tinha 13 anos quando ela fora violada por Deus. Então, na versão cristã, nós temos uma violação, ou seja, Deus viola uma menina de 13 anos. Na versão judaica, existe Miriam, que tem um caso com um soldado romano. E ambas as versões da história, a gente não vê nenhuma santidade, não existe santidade alguma. Mesmo se na versão cristã esse demiurgo, esse Deus Altíssimo, ele inseminou a Virgem Maria, ele cometeu um ato contraditório em relação às Escrituras. Ele teve relações com uma menina de 13 anos. Esses são os registros cristãos. Vocês podem pesquisar. Agora, na versão judaica, também existe o adultério. Só que o adultério que Maria tinha consciência e teve um caso com um soldado romano, Pandera, ou Pantera, como chamam em algumas versões. Eu estou justamente do lado de uma igreja. Busquei aqui refúgio justamente porque existe umas escadas, tudo. Eu estou na parte esquerda da igreja, ou seja, na parte do Hesed, né? Na parte na verdade, de saída, que seria de saída da igreja, né? Porque a igreja, existe a parte de entrada, que é à esquerda de quem vê, existe a parte de saída, que é à direita de quem vê, seria a saída. Então aqui eu estou na parte da saída da igreja, essa porta vermelha, e aqui justamente para falar sobre isso, falar sobre essa questão do Yeshua, desse Messias que falam que é o Messias que veio, foi e voltará. O Exu Tranca-Rua das Almas, ele deixa muito bem claro a questão de Messias, trazendo para a consciência daqueles que assim desejam, almejam, a compreensão de que todos nós somos Messias. Nós não precisamos acreditar no Messias que fora concebido de uma forma divina, angelical, e nem acreditar que existiu um Messias que é o falso Messias, que fora concebido de uma forma libidinosa e que ainda assim esperamos pelo verdadeiro Messias. Ou seja, o cristianismo ele fala que o Messias ele veio, foi e vai voltar. O judaísmo ainda espera o Messias vir. No luciferianismo não existe nenhuma coisa nem outra. Você é o teu próprio salvador. É você que vai buscar em você mesmo aquilo que vai salvar a tua própria existência, a tua própria consciência. Se manter consciente. Aqueles que já desmaiaram, aqueles que já dormiram na vida, passaram um pouco sobre o véu da inconsciência. E o véu da inconsciência,
ele é horrível. Ele é a própria morte. Manter-se consciente durante a inconsciência é o papel de todos. Mesmo em vigília, manter-se consciente diante de toda a inconsciência que o mundo exige que nós tenhamos. Esse vídeo, ele visa não falar mal da imagem do Yeshu, mas sim de propagar a visão correta da realidade espiritual, que é compreender que todos nós somos, segundo os aspectos e as alegorias arquetipais que almejamos, nossos próprios Messias, ou seja, nossos próprios Salvadores. É isso que Lúcifer quer, é isso que Satã quer, é isso que Baal-zebub, Ashtaroth, Lilith, eles querem. Que nós sejamos capazes de acordarmos, despertarmos, nos iluminarmos. Daí vem Buda, o desperto, iluminarmos, compreendermos que mesmo diante de alegorias, as alegorias são apenas caminhos para encontrarmos a nós mesmos e nos tornarmos, enfim, nossos próprios salvadores.